E se o final de A Origem não fosse uma dúvida, mas um teste psicológico disfarçado de enigma? Porque existe uma teoria que diz algo mais profundo. O peão nunca foi criado para cair ou não cair. Ele foi criado para manter você preso na necessidade de saber. Isso muda tudo que você achava que entendeu. Curiosos, se você gosta de cultura pop, teorias, mistérios e curiosidades incríveis, já se inscreva no canal porque aqui sempre tem algo que passa despercebido pela maioria das pessoas. O final que nunca foi feito para ser resolvido. O final de A Origem se tornou um dos momentos mais discutidos da história do cinema por um motivo específico. Ele parece prometer uma resposta que nunca entrega. Dom, interpretado por Leonardo DiCaprio, finalmente conclui sua jornada emocional. Ele retorna para casa, ele vê os filhos, ele se aproxima, ele toca neles e tudo parece, por alguns segundos, absolutamente real. Mas então ele gira o peão e o filme corta. O mais importante aqui não é o que acontece depois, mas o fato de que o filme escolhe não mostrar. Isso cria uma sensação de incompletude intencional. E essa incompletude é o que mantém o filme vivo até hoje. O erro fundamental da interpretação do público. Desde o lançamento, a maioria das pessoas tenta resolver A Origem como um problema lógico. Algo como, se o peão cair, é realidade. Se não cair, é sonho. Mas isso parte de uma premissa errada. A de que o filme opera em lógica objetiva. Na verdade, o filme opera em lógica subjetiva. Tudo é filtrado pela percepção dos personagens. Não existe uma câmera neutra. E isso significa algo muito mais importante. O filme não está escondendo uma resposta, está questionando se respostas absolutas existem dentro daquela realidade. O peão não é um objeto neutro. No universo de A Origem, cada personagem possui um totem, um objeto único usado para diferenciar sonho e realidade. O de Colby é o peão, mas aqui começa uma das maiores contradições do filme. O peão não é realmente dele, ele pertence a Mal. Isso é um detalhe narrativo pequeno, isso é uma quebra estrutural do sistema de segurança mental, porque um totem deveria ser impossível de duplicar completamente, conhecido pelo usuário isolado de qualquer interferência emocional externa, mas Colby escolhe justamente o objeto mais emocionalmente contaminado. O peão como extensão de trauma. O mais importante não é o peão em si, mas o comportamento de Colby, ele em relação a ele. Ele não usa o peão como prova objetiva, ele usa como mecanismo emocional de contenção. Sempre que ele está em dúvida, ele gira o peão, mas raramente espera o resultado. Isso transforma o objeto em um símbolo psicológico, não de verdade, mas de ansiedade. O peão não resolve a dúvida, ele representa a incapacidade de resolvê-la. O limbo como falha da percepção. Um dos elementos mais mal interpretados de A Origem é o conceito de limbo. Muita gente entende o limbo como um nível mais profundo do sonho, mas essa definição é simplificada demais. O limbo não funciona como um lugar físico dentro da estrutura do filme. Ele funciona como uma falha completa da percepção do tempo e da identidade, ou seja, não é um estágio do sonho, é o colapso da distinção entre sonho e memória. E isso muda tudo, porque no limbo a mente não cria cenários novos de forma organizada. Ela começa a reconstruir fragmentos soltos de lembranças, emoções e desejos não resolvidos. É por isso que Colby e Mal passam anos lá sem perceber o tempo passando de forma natural. O limbo não distorce só o tempo, ele apaga a referência de tempo. E isso é muito mais perigoso, porque quando não existe mais noção de início e fim, a mente começa a aceitar qualquer construção como realidade estável. É aqui que entra a grande questão. Se uma realidade é estável o suficiente para ser habitada por anos, ela ainda pode ser chamada de sonho? Ou já se tornou uma nova forma de realidade subjetiva? E o mais interessante é que o filme nunca responde isso diretamente. Ele apenas mostra as consequências dessa perda de referência e deixa o espectador preencher o vazio. O peão e a ilusão da necessidade de certeza. O peão em A Origem é frequentemente interpretado como uma ferramenta de verificação, mas existe uma leitura mais profunda e mais desconfortável. O peão não resolve a dúvida, ele cria dependência dela, porque toda vez que Colby gira o peão, ele não está buscando verdade, ele está tentando aliviar a ansiedade da incerteza. E isso é muito importante. O cérebro humano tem uma tendência natural a rejeitar estados prolongados de dúvida. E o peão funciona exatamente como um mecanismo psicológico de externalização dessa dúvida. Em vez de aceitar a incerteza interna, Colby transfere essa responsabilidade para um objeto
externo. Mas isso cria um paradoxo. Quanto mais ele depende do peão, menos ele confia na própria percepção. E quanto menos ele confia na própria percepção, mais ele precisa do peão. Isso transforma o objeto em um ciclo emocional fechado. Não é um detector de realidade, é um estabilizador de ansiedade. E aqui entra o ponto mais profundo. Talvez o verdadeiro conflito do filme nunca tenha sido entre sonho e realidade, mas entre viver com uma dúvida ou depender de uma resposta impossível. E o corte final do filme não interrompe uma resposta, ele interrompe esse ciclo. Mal como projeção de culpa. Em A Origem, Mal aparece como lembrança da esposa de Colby, mas dentro da estrutura dos sonhos, ela evolui para algo mais complexo. Ela não é apenas memória, ela é uma projeção ativa de culpa não resolvida. Ela interfere em missões, ela aparece em momentos estratégicos, ela distorce decisões críticas e isso levanta uma questão central. Até que ponto uma emoção forte deixa de ser lembrança e passa a se tornar uma entidade dentro da mente? O verdadeiro filme é sobre percepção, não missão. A narrativa de espionagem é apenas a superfície. O verdadeiro tema de A Origem é a percepção humana da realidade. Colby não está tentando completar uma missão, ele está tentando reconstruir sua identidade emocional. A missão é só um mecanismo narrativo que permite isso. E isso muda completamente como o filme deve ser interpretado. A ausência de um ponto de realidade fixo. Um dos elementos mais importantes do filme é a ausência total de uma referência objetiva. Não existe realidade confirmada. Tudo pode ser sonho, subnível de sonho, limbo, memória reconstruída. Isso coloca o espectador na mesma condição do protagonista, sem base para certeza absoluta. Os filhos como repetição de memória. No final de A Origem, Colby reencontra os seus filhos, mas há algo estranho, eles não mudaram, estão exatamente como na memória dele. Isso levanta uma hipótese importante. O cérebro não recria pessoas reais com precisão evolutiva. Ele recria padrões emocionais fixos. Isso sugere que o momento pode ser reconstrução mental idealizada. O tempo como fator de instabilidade interpretativa. A estrutura temporal do filme é complexa. Cada camada de sonho altera o fluxo do tempo de forma exponencial. Mas no final, Colby retorna sem sinais claros de distorção extrema compatível com os níveis mais profundos. Isso cria uma inconsistência interpretativa. Ou ele escapou completamente, ou nunca houve uma saída real completa. O peão como mecanismo de dependência emocional. O peão não resolve nada, ele sustenta a dúvida. Ele mantém a mente presa na necessidade de confirmação externa. E isso é essencial para entender o filme. A dúvida não é um problema narrativo. É o tema central. O arco de Colby é sobre liberação da certeza. O crescimento de Colby não é intelectual, é emocional. Ele começa o filme dependente de validação externa. Ele termina o filme capaz de viver sem ela. Isso não significa que ele descobriu a verdade, significa que ele parou de precisar dela. Inclusive, curiosos, eu deixei alguns produtos incríveis nos indicados do modo curiosidade, o link está na descrição. Se você quiser acessar conteúdos ainda mais exclusivos, com análises ainda mais aprofundadas, investigações que vão além do que aparece aqui no canal, você também pode se tornar membro clicando em Seja Membro aqui embaixo. A teoria do sonho estável. Uma das interpretações mais fortes é que o final inteiro pode ser um sonho estável criado pela mente de Colby. Um espaço psicológico perfeito para reduzir culpa, reconstruir família, encerrar conflito interno. A estabilidade excessiva do final reforça essa leitura. Tudo parece funcional demais, organizado demais e limpo demais. Há contradição dessa teoria. Mas há um problema importante. Em A Origem, sonhos geralmente apresentam instabilidade constante. Sempre existem interferências externas, projeções agressivas, falhas de consistência. O final não apresenta essas características com clareza suficiente. Múltiplas leituras coexistindo. O final permite várias interpretações simultâneas: realidade objetiva, sonho estável, limbo emocional, reconstrução de memória, aceitação subjetiva. E o filme não escolhe nenhuma delas. Ele mantém todas abertas ao mesmo tempo. O verdadeiro final não está no resultado. O final de A Origem não depende do peão, depende da escolha de Colby. Ele decide não esperar a confirmação, ele escolhe um momento, e isso encerra o conflito principal do filme. Nada é real ou tudo é. Comenta essa senha se você chegou até aqui. Isso mostra que você acompanhou toda a investigação até o final. E se você gostou dessa investigação, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com os curiosos de quem você gosta e também com os curiosos de quem você não gosta.
O importante é espalhar a curiosidade, porque uma coisa é certa: curioso todo mundo é um pouco. Porque no fim das contas, a cultura pop sempre tem algo que quase ninguém percebeu. Ativa o modo curiosidade e até o próximo vídeo.